pessoal, veja aí o vídeo aí, gente. Vocês estão vendo aí, vocês estão entendendo muito, não sabe o que é? O pessoal fizeram um jeito de levar uma viga aí de toneladas para o 15º andar. É uma coisa impressionante, gente. Veja aí, esse aí é meu amigo aí, Kibli. Nós estamos numa obra lá na Santa Efigênia, lá no Belo Horizonte. E eles fizeram esse tipo de ajeite, gambiarra é mais jeito, para poder levar lá para o 15º andar esta viga aí. Eles usaram uma talha manual, gente, amarrada com corda. Você olha lá embaixo, é profundo demais. Veja lá em cima, é muito profundo, muito alto. 15º andar, eles conseguiram. É impressionante a mentalidade do ser humano. Eles estão de parabéns.